Eu fui no supermercado e de repente eu vi uma verdura que eu tinha esquecido de pegar, fui pegar. E o meu filho ficou no carrinho junto com o meu esposo. Longe, né? E por incrível que pareça, o mercado estava lotado. Naquele dia que a gente foi, era já de noite, mas estava lotadérrimo, assim. E o meu filho ficou mais longe, eu não conseguia ver ele. Só que de repente eu comecei a escutar uma criança gritando: mãe, mamãe, mãe, mamãe. Ele fazia nessa ordem. Eu parei pra ouvir, eu falei assim: não, não é meu filho, não é a voz dele. Mas não sei como e nem porquê, eu ouvi o meu marido falando assim: fala baixinho, filho. E aí eu parei pra ouvir de novo e era o meu filho. E ele repetia isso nessa ordem. E as pessoas pararam de fazer o que elas estavam fazendo e começaram a olhar meu filho. E ele gritava muito. E aí, né, nisso, quando eu soube que era ele, eu olhei pra trás, só que não dava de ver ele, porque tinha muita gente passando na frente. E aí eu lembro que eu gritei assim: eu tô aqui, filho! E aí ergui o braço, né? E as pessoas, obviamente, estavam procurando cadê a mãe desse menino, né? E pelos olhares e expressões faciais, deu de perceber, obviamente, que essas pessoas queriam que eu advertisse meu filho, que eu punisse ele, né? Porque o ser humano é assim, ele aprende dessa forma. E aí, quando ele conseguiu me ver, gente, ele abriu um sorriso. Eu tô falando de uma criança de 5 anos, né? Que obviamente as pessoas ao redor falam: nossa, que criança birrenta, mal educada, já tem idade pra entender. Não tem, não. O nosso cérebro ele só é formado completamente aos 25 anos. E nós adultos, que já temos esse cérebro formado, não sabemos nos comportar, muitas vezes temos comportamentos infantis. E quem é a criança da vez? É a criança que não sabe como lidar com os sentimentos, a criança que quer verbalizar o que ela está sentindo e não sabe explicar, ou o adulto que deveria estar explicando as coisas para a criança e não explica. Age como se bater, gritar, resolvesse, né? Mas vamos voltar ao assunto aqui. Aí meu filho abriu os braços quando ele me viu e falou: mamãe, que saudade que eu tava de você. E aí me deu um beijo, um abraço: não sai mais de perto de mim, mãe, eu te amo muito. E aí eu falei: filho, a mãe também te ama muito, filho, muito. E a gente ficou naquela conexão, as pessoas viram a minha reação e tipo, voltaram aos seus afazeres, né? Decepcionadas, obviamente. E é meio irônico até a gente falar sobre isso, porque quem é que Jesus Cristo falou que era o maior no reino dos céus? A criança. E por quê que a criança é maior? Porque a criança, apesar de não ter o cérebro formado como o nosso, ela ainda vive na inocência. Ela sabe perdoar. Se você briga com ela 5 minutos depois, ela vem te dar um abraço. Ela muitas vezes te pede perdão por algo que você fez errado. Então vamos captar um pouquinho e deixar de sermos arrogantes e aprendermos a adquirir o amor que talvez a gente não tenha recebido. Ok?